esta história faz você tremer. O caso de Krista Salani, True Crime. Em uma pequena cidade chamada Sheridan, Wyoming, um incidente misterioso ocorreu em uma noite de março de 1993. A jovem Krista Salani parecia ter desaparecido no ar. Não havia testemunhas nem pistas. Mais tarde, descobriu-se que naquela noite ela recebeu ligações perturbadoras de um desconhecido que alegava estar observando-a. Os investigadores sentiram que algo sério havia acontecido, mas não conseguiram encontrar pistas. Somente um ano depois, uma descoberta acidental no Rio ajudou a retomar as investigações. Sheridan, onde vivem cerca de 19 mil pessoas, lembra cenários de faroeste. A cidade está localizada pitorescamente ao pé das montanhas Big Horn, de onde se abrem vistas espetaculares. Foi exatamente aqui que ocorreu esta história misteriosa com Krista Salani. Em 1988, Mira Koster mudou-se para Sheridan com suas 3 filhas, Dallas, Cristo e Lee. Cristo era a filha do meio. Segundo sua mãe, ela tinha uma personalidade calma e uma mente incomum em sua juventude. Escrevia muito organizadamente. Cristo tinha uma paixão especial por equitação. Seu pônei favorito se chamava Canela e viveu mais de 3 décadas. Além disso, a jovem se interessava por ginástica desde tenra idade e treinava regularmente. Inicialmente, ela sonhava em dedicar sua vida à dança, mas mais tarde seus interesses mudaram e ela decidiu estudar nutrição. Cristo era uma excelente aluna. Os professores elogiavam sua dedicação e conscienciosidade. No Sheridan College, ela estava no 2º ano e dividia um apartamento com uma amiga. Cristo permanecia muito próxima de sua mãe e irmãs. À noite, ela trabalhava na North Maverick Store, onde sua mãe também trabalhava. Segundo Mayora, ela e sua filha mantinham um relacionamento próximo e se viam quase diariamente. Cristo frequentemente ia para casa apenas para conversar. Em 12 de março de 1993, às 17 horas, ela iniciou seu turno de trabalho. Por volta das 23 horas e 45 minutos, seu dia de trabalho terminou. Na manhã seguinte, a vizinha notou o carro de Cristo em frente à casa, mas não conseguiu encontrá-la. Até a noite, ela também não apareceu para trabalhar. Quando Mayora chegou à loja, os colegas informaram que não tinham visto sua filha. Isso era estranho e incomum. Cristo sempre foi muito responsável e sempre anunciava mudanças em sua programação com antecedência. Embora Mayora tentasse não pensar no pior, após várias horas de espera, a preocupação da família aumentou e eles recorreram à polícia. Os policiais começaram imediatamente a busca e descobriram sinais perturbadores na casa de Cristo. A porta do motorista de seu carro estava aberta e objetos pessoais estavam espalhados no chão. Um livro, solução para lentes de contato e um molho de chaves. Isso não combinava com o comportamento habitual de Cristo. Ela era uma jovem séria que estudava, trabalhava e vivia independentemente. Os investigadores entenderam imediatamente que algo sério havia acontecido. Em 1993, os moradores de Sheridan viviam em uma atmosfera surpreendente de calma e confiança. Muitos nem mesmo trancavam suas portas. A cidade era segura e as pessoas andavam pelas ruas sem medo a qualquer hora. Esta imagem contrastava fortemente com a situação na Rússia na mesma época. Os anos 90 tornaram-se um período de grandes mudanças e dificuldades para nosso país. O país enfrentava problemas econômicos e criminalidade crescente. Muitos filmes e séries foram feitos sobre este período, mas o novo projeto, Os Selvagens, se destaca por sua abordagem especial. A história centra-se na família Lihovtsev, pai e filho, que se mudam de uma aldeia da taiga para Khabarovsk em busca de uma vida melhor.
A cidade está passando por mudanças sérias neste momento. Pavel encontra trabalho como motorista com um ex-vizinho e se envolve em eventos perigosos. O poder na cidade gradualmente passa para o grupo Obshak, que logo se torna um dos mais influentes do país. E os personagens principais se tornam pessoas importantes em sua estrutura. Os primeiros episódios mostram que os criadores conseguiram lançar um novo olhar sobre este período histórico. A série será particularmente interessante para aqueles que ainda idealizam esta época. Enquanto isso, em Sheridan, o promotor distrital Matt Riddle envolveu-se ativamente nas investigações. Após alguns dias, ele informou que, na opinião da polícia, Krista havia sido levada contra sua vontade, mas as investigações ainda não tinham evidências concretas. Matt Riddle era responsável pela comunicação com a mídia e os informava sobre o progresso das investigações. Em tais casos, isso tinha especial importância para o Ministério Público e as autoridades policiais. Se os jornalistas suspeitassem que a polícia estava escondendo algo, eles poderiam conduzir suas próprias investigações, o que prejudicaria o trabalho dos investigadores. Muitos acham difícil entender por que as autoridades às vezes restringem o acesso da imprensa às informações. Mas para os investigadores, é importante que o caso seja juridicamente sólido. A investigação tinha uma enorme importância, especialmente para os parentes de Krista. Matt, junto com outros investigadores, empregou todos os recursos disponíveis para encontrar respostas. Eles imediatamente solicitaram apoio ao FBI e entenderam a importância de usar todas as possibilidades. Os especialistas queriam criar um perfil do suposto criminoso, mas faltavam dados para isso. Não havia local do crime nem outras evidências importantes, por isso, o FBI não pôde ajudar nessa direção. A polícia continuou procurando por todas as pistas possíveis. Os investigadores procuraram pessoas que pudessem ter visto ou falado com Krista naquela noite. Eles falaram com vizinhos, verificaram lojas e gravações de câmeras, organizaram buscas, mas sem sucesso. Nos primeiros dias, a senhora Meyer não encontrava paz devido à preocupação com sua filha. Ela só podia especular sobre o paradeiro de Krista. A mulher nem queria pensar no pior. Ninguém espera se encontrar em tal situação, mas logo os investigadores tiveram sorte. Uma testemunha importante chamada Carl Heiler se apresentou. Na pacata cidade de Sheridan, Wyoming, Krista Solani desapareceu misteriosamente após seu turno noturno na loja local. As circunstâncias eram perturbadoras. Seu carro ainda estava em frente à casa, mas a porta estava completamente aberta e objetos pessoais estavam espalhados pela calçada. Carl Heiler, um cliente frequente da loja, contou detalhes interessantes daquela noite aos investigadores. Segundo seu relato, ele esteve na loja várias vezes e havia telefonado para Krista. Ele admitiu que tinha sentimentos pela jovem e frequentemente a visitava no trabalho. Naquela noite, tudo começou como de costume. Ele passou para comprar uma bebida refrescante, conversou brevemente com Krista e depois foi jantar. Mais tarde, decidiu voltar para continuar a conversa. Heiler relatou um incidente estranho durante sua segunda visita. Segundo ele, Krista recebeu uma ligação de alguém chamado John, que disse a frase perturbadora: "Estou observando você agora mesmo." Heiler alegou que o desconhecido ligou para a loja durante toda a noite e insistiu em um encontro. Krista olhou pela janela para tentar descobrir o observador, mas sem sucesso. Os investigadores receberam essa história com cautela. Ou Heiler havia fornecido informações importantes ou estava tentando desviar a atenção de si mesmo. Se suas palavras fossem verdadeiras, a polícia precisaria identificar o misterioso autor das ligações. Surgiu a suspeita de que Krista estava sendo observada por alguém. Em Sheridan, Wyoming, Krista Solani perdeu contato após seu turno noturno na loja.
Seu carro foi encontrado em frente à casa com a porta do motorista aberta e objetos pessoais estavam espalhados pela calçada. Isso causou séria preocupação às autoridades policiais. Um dos clientes, Carl Heiler, relatou uma ligação estranha de alguém chamado John, que supostamente estava observando Krista. Os investigadores não conseguiram determinar o próprio papel de Carl nessa história. Se ele era apenas uma testemunha ou se tinha algo a ver com o incidente. Durante a conversa com a polícia, Heiler compartilhou detalhes incomuns de sua vida pessoal. Segundo ele, era perseguido por uma série de coincidências desagradáveis. Coisas estranhas aconteciam com mulheres pelas quais demonstrava interesse. Essa declaração chamou a atenção dos investigadores. Carl confessou que tinha simpatia por Krista. Ele também mencionou um casamento fracassado e uma ex-namorada que se envolveu em um incidente na rua. Heiler expressou suspeitas sombrias sobre o destino de Krista. Tais revelações atraíram a atenção intensiva dos investigadores para sua pessoa. Enquanto a polícia procurava evidências do possível envolvimento de Heiler, a identidade do misterioso John permanecia desconhecida. Logo, uma nova testemunha potencial surgiu no caso. Alguns dias depois, as autoridades policiais receberam um comunicado do proprietário do rancho. Ele relatou a visita de um estranho no início da manhã de 13 de março. O homem bateu à sua porta ao amanhecer, acordou ele e sua esposa e explicou que seu carro estava atolado perto de sua propriedade. Mais tarde, descobriu-se que o estranho se chamava Tom Kolb. Ele procurava ajuda para liberar seu carro. Isso aconteceu perto da loja onde Krista trabalhava, aproximadamente no mesmo horário em que ela desapareceu. Os investigadores decidiram que Tom poderia ter notado algo importante e o convidaram para uma conversa. Na primeira conversa com a polícia, Tom contou que passou um tempo no centro da cidade bebendo. Então ouviu falar de uma festa em algum lugar no bairro Redgate, na parte sudoeste da cidade. Segundo Tom, ele dirigiu até lá, mas teve que frear bruscamente ao atravessar a ponte na Beckton Road. O carro derrapou e saiu da estrada. Infelizmente, essa informação não ajudou muito na investigação. Tom era apenas um passante casual. A ponte estava coberta de gelo, por isso o motorista perdeu o controle do veículo e acabou na vala. Possivelmente sua condução foi influenciada pelo consumo de álcool, mas naquele momento os investigadores estavam mais interessados em outros detalhes. Depois que nenhuma pista substancial foi encontrada, as autoridades iniciaram uma grande busca por Krista com mais de 300 voluntários. Matt Riddle queria se juntar à busca quando de repente teve um pensamento importante. Matt Riddle se encontrava em uma situação difícil. Como promotor, ele sabia que seu envolvimento na busca poderia causar problemas se tivesse que representar o caso de Krista no tribunal. Apesar de seu sincero desejo de ajudar, ele teve que se retirar. As regras eram claras. Um promotor não pode coletar evidências pessoalmente. Caso contrário, se torna testemunha e perde o direito de representar o caso no tribunal. A operação de busca foi extensa e minuciosa, mas não trouxe resultados. O tempo passou. Dias se transformaram em semanas, depois meses, mas não havia novas pistas. As investigações em um lugar como Sheridan enfrentavam dificuldades especiais. Ao contrário de uma grande cidade com população densa, havia aqui enormes áreas desabitadas. Isso dificultava significativamente o trabalho dos investigadores. Gradualmente, a fase ativa da investigação começou a diminuir. Os investigadores trabalharam durante várias semanas em todas as teorias possíveis e examinaram cada anomalia daquela noite. Eles usaram todos os recursos e métodos disponíveis, mas em algum momento simplesmente esgotaram todas as possíveis direções de busca. Mira lembra desse período como uma mancha turva em sua vida. Cada manhã começava com lágrimas. Ela não entendia como deveria continuar vivendo. Apesar de tudo, continuava indo trabalhar.
embora fosse insuportavelmente difícil estar lá. Um dia, enquanto estava atrás do balcão, não conseguiu conter suas emoções. Os clientes entravam alegres, mas ao notarem seu estado, faziam rapidamente suas compras e saíam apressados. Alguns conhecidos evitavam encontros com Mira e enviavam outros em seu lugar porque não sabiam que palavras escolher. Essa incerteza pesava sobre todos os envolvidos nessa história. O investigador Kevin Hughes se aproximou da família Cristo durante a investigação. Os colegas frequentemente lhe diziam que ele se preocupava demais com seus casos. Ele não negava isso e considerava essa abordagem correta. Mas esta investigação se tornou especial para ele, como Kevin disse, por várias razões. O principal problema que o incomodava era a falta de resultados. A polícia não podia dar respostas à família. A jovem estava construindo sua vida, combinando o trabalho com estudos na faculdade e buscando independência e sucesso. E de repente, sua vida terminou por culpa de um criminoso desconhecido, que ainda estava em algum lugar por perto. A investigação não avançava. Embora os investigadores não parassem de trabalhar, pareciam estar andando em círculos. Às vezes, os investigadores só podem esperar por um golpe de sorte. Em Sheridan, essa espera durou quase um ano. Em Sheridan, Wyoming, a história de Cristo Solani permaneceu um mistério por quase um ano. Os investigadores deram o seu melhor para encontrar respostas para seus familiares, mas a investigação não avançava. Em março de 94, no entanto, uma pista inesperada surgiu. No Biggest Creek, um pescador local estava passando tempo com seu filho. De repente, a linha de pesca ficou tensa e eles pensaram que tinham fisgado um peixe. Mas em vez de uma captura, descobriram um casaco de tricô claro na água. Curiosos, decidiram revistar os bolsos. Neles encontraram uma carteira de motorista e um cartão da biblioteca da faculdade local. Os documentos pertenciam a Cristo Solani. Sua foto estava neles. Para os investigadores, essa foi uma pista importante na longa investigação. Embora Cristo não tenha sido encontrada, a jaqueta descoberta poderia levar a novas evidências. Para sua família Solani, no entanto, essa descoberta tinha um significado completamente diferente. Até aquele momento, os familiares haviam mantido a fé em um desfecho positivo, mas a descoberta dos pertences pessoais de Cristo dissipou as últimas ilusões. No entanto, essa descoberta deu um novo impulso à investigação. Os investigadores começaram novamente a interrogar todas as testemunhas e possíveis envolvidos. Primeiro, convidaram Carl Heiler para uma conversa. Ele continuou insistindo em sua versão anterior dos eventos. Segundo ele, foi à loja de Krista e testemunhou uma estranha conversa telefônica. Um homem desconhecido, que se apresentou como John, a informou sobre uma vigilância. Os investigadores não conseguiram descobrir quem era esse misterioso John. O interesse dos investigadores foi despertado por uma conversa com Tom Kolb, que estava na beira da estrada naquela noite quando Krista desapareceu. Seu comportamento parecia incomum. Ele perguntou por conta própria se era considerado envolvido no desaparecimento da jovem e questionou sobre os resultados da busca. Tais perguntas naturalmente levantaram suspeitas dos investigadores. Possivelmente a testemunha sabia mais do que contava. Tanto Carl Heiler quanto Tom Kolb permaneceram sob observação atenta, mas ainda não havia evidências conclusivas. A investigação da área onde as roupas de Krista foram encontradas não trouxe novas pistas. A investigação estava em um beco sem saída. Mas após 3 meses, uma descoberta acidental mudou completamente o curso do caso. No mesmo Biggest Creek, um grupo de amigos estava passando seu tempo livre. Um deles, enquanto nadava, bateu em algo afiado no fundo e machucou a perna. Ao investigar a causa, fez uma descoberta perturbadora. A descoberta revelou-se um fragmento de restos mortais
encontrado alguns quilômetros rio abaixo do local onde a peça de roupa de Krista havia sido encontrada anteriormente. Os objetos encontrados foram imediatamente enviados ao doutor George Gill, um especialista em antropologia da Universidade de Wyoming. Normalmente, quando os investigadores levam descobertas aos especialistas, fornecem informações detalhadas, local e circunstâncias da descoberta. Desta vez, no entanto, o doutor Gill não recebeu detalhes. Entregaram-lhe os materiais e pediram que realizasse uma análise independente, baseada apenas no que via. Normalmente, tais exames são realizados seguindo 50 parâmetros diferentes. Nesta situação, o doutor Gill só pôde determinar um indicador. Ele estabeleceu que a descoberta pertencia a uma jovem mulher de ascendência europeia. Com base nas características da arcada dentária, o especialista pôde estimar a idade aproximada em cerca de 18 anos. Entre os desaparecidos nessa área, apenas Cristo Salani correspondia à descrição. A comparação com os registros dentários confirmou a identidade. Agora, os investigadores tinham provas irrefutáveis do incidente com Cristo Salani. Sua mãe, Mira, estava prestes a ouvir notícias difíceis. Após a confirmação da identidade, os investigadores compartilharam os resultados com ela. Isso se tornou uma prova severa. 1 ano se passou, e Mira finalmente descobriu a verdade. Embora houvesse mais perguntas do que respostas, os investigadores tiveram que recomeçar seu trabalho. Os investigadores retomaram contato com todos os anteriormente interrogados. O investigador Kevin Hughes tinha cada vez menos dúvidas sobre Carl Heiler. Sua atenção, no entanto, voltou-se cada vez mais para outra pessoa no caso, Tom Kolb, cujo carro estava parado na beira da estrada 200 metros de onde a jaqueta foi encontrada. Um fator importante era que a peça de roupa não poderia ter chegado rio acima por si só. Não se pode vencer a corrente sem motor. Isso aumentou o interesse na pessoa de Kolb. 1 ano após o desaparecimento de Cristo, os investigadores decidiram verificar minuciosamente seu envolvimento pela 3ª vez. Tudo indicava que algo irreversível havia acontecido com Cristo. No entanto, a polícia não tinha o mais importante: a cena do crime. Do ponto de vista forense, já não parecia possível encontrá-la. Outras pistas substanciais também não foram encontradas. A situação com Tom exigia uma decisão. Os investigadores haviam acumulado questões sérias. Eles precisavam ou remover completamente Tom Kolb da lista de suspeitos ou concentrar toda a investigação nele. Se ele não estivesse envolvido, significava que o culpado ainda estava em algum lugar por perto. A busca no rio permaneceu sem resultados. Os temores dos familiares e das autoridades policiais se confirmaram. Tom Kolb, que anteriormente era considerado apenas uma testemunha, tornou-se o principal suspeito. Ele concordou com outro encontro com os investigadores, já o 3º. Desta vez, a conversa foi particularmente detalhada. Os investigadores analisaram cada detalhe e tentaram reconstruir minuto a minuto os movimentos do suspeito naquela noite e seu conhecimento sobre o incidente com Cristo Sala. Suas respostas mal diferiam de seus depoimentos anteriores. Ele parecia confiante, era amigável e respondia sem hesitar. No entanto, o agente Hughes não se apressou em excluí-lo do círculo de suspeitos. Algo nas histórias de Tom Kolb despertou dúvidas. Durante o interrogatório mais intenso, o agente recebeu informações inesperadas. Descobriu-se que Kolb já tinha problemas com a lei no condado de Lincoln, Colorado. Ele havia sido preso por uma ofensa grave, mas devido a um erro administrativo, essas informações não foram incluídas no banco de dados estadual. Notavelmente, este incidente só se tornou conhecido porque o próprio Kolb o mencionou. Kevin e seus colegas tiveram suas suspeitas fortalecidas, mas precisavam de provas concretas.
eles começaram um interrogatório mais aprofundado de Tom Kolb. Começou uma longa confrontação entre os investigadores e o suspeito. Cada palavra de seus depoimentos precisava ser cuidadosamente verificada. Kevin começou com uma pergunta astuta. Ele perguntou a Kolb sobre as câmeras de vigilância no prédio da polícia de Sheridan, em frente à loja de Cristo. Na realidade, não havia câmeras lá, mas Kolb não sabia disso. Hughes deliberadamente deu a impressão de que todos os visitantes da loja poderiam ter sido capturados pelas câmeras. Ele respondeu sem hesitação. Admitiu que conhecia Krista. Kevin perguntou sobre a duração do relacionamento deles. Tom falou sobre 1 mês de encontros. Segundo ele, eles apenas saíam juntos, sem intimidade. De repente, a história de Tom Kolb tomou um rumo inesperado. Ele admitiu que eles tinham um relacionamento pessoal. Então Kevin sugeriu examinar seu carro. Kolb não se opôs à verificação. A próxima pergunta de Kevin foi especial. Se eles poderiam encontrar algo no carro relacionado a Krista. Kevin mencionou o reagente especial luminol, que pode revelar vestígios mesmo cuidadosamente ocultos. Após essas palavras, Tom ficou visivelmente tenso e mudou sua história novamente em questão de momentos. Agora ele acrescentou um novo detalhe à sua confissão sobre o relacionamento com Krista. Supostamente, naquela noite eles teriam brincado de lutar no carro, e ele a teria tocado acidentalmente, deixando marcas na jovem. Tom Kolb tentou explicar as marcas no carro como um incidente acidental. O agente Hughes descobriu que a esposa de Kolb não estava na cidade na noite do desaparecimento. No entanto, o investigador começou a duvidar da veracidade da história de Tom sobre seu encontro com Krista. Sob a pressão de Hughes, a história de Kolb mudava constantemente. Finalmente, ele admitiu que era ele mesmo aquele John que ligava para Krista na loja e falava sobre vigilância. Quando Kevin Hughes perguntou se alguém teria visto o carro de Tommy perto da casa de Krista na noite de 12 de março ou no início de 13, ele surpreendentemente confirmou. Segundo Tom, ele estava irritado porque Krista havia prometido ir à festa, mas nunca apareceu. Ele contou como foi até a casa dela e começou a gritar por causa do engano. Então abriu a porta do carro e jogou as coisas dela na calçada. Depois disso, segundo seu depoimento, ele foi para casa. Mas a história foi ficando cada vez mais confusa. Durante o longo interrogatório, Tom foi se envolvendo cada vez mais em contradições. Embora negasse qualquer envolvimento no desaparecimento de Krista, agora admitiu que não voltou para casa após esse encontro. Tom insistia que Krista tinha ido com ele voluntariamente. Segundo ele, seguiu-a até a casa, e quando ela foi até a porta, ele estava subitamente ao lado dela. Segundo seu relato, eles estavam na calçada após um encontro repentino. Suas coisas, livros e chaves, caíram no chão. Após uma breve luta, ela perdeu a consciência e ele a carregou para seu carro. Kolb concordou em mostrar ao agente Hughes e outros investigadores o local do encontro com Krista. Ele contou que escolheu a estrada solitária para o Bigus Creek para evitar testemunhas ocasionais. Após cerca de 10 minutos de viagem, Krista recuperou a consciência. Nesse momento, ele pegou uma ferramenta de seu conjunto. Hughes anotava cuidadosamente a conversa deles. Logo, Tom fez outra confissão, que era muito diferente das versões anteriores. Eu a encontrei no Maverick. Nos despedimos, nos abraçamos. Eu disse para ela ir para casa, e eu fui atrás. Depois ela estava no meu carro. Chegamos aqui no Rio, ele relatou. Esta foi a primeira das 3 confissões de Tom Kolb sobre os eventos com Krista Solano. Finalmente, Kevin levou Tom Kolb até esse trecho da estrada, onde ele mostrou o local onde seu carro saiu para o acostamento. Durante a viagem, houve uma séria discussão entre eles. Devido ao gelo,
o carro perdeu o controle e ficou preso. Após um ano, Kevin retornou aqui com a pessoa que ele procurou por vários meses. Foi exatamente aqui que Colby contou o que aconteceu com Krista Solani. Segundo Kevin, ele sentiu alívio. O caminho até este momento foi longo. A investigação levou muito tempo. Foi especialmente difícil para os familiares de Krista. Agora os investigadores podiam dar à família as respostas há tanto tempo esperadas. Depois de sair do carro, Colby começou a relatar os eventos daquela noite. O investigador pediu que ele mostrasse todos os lugares relacionados ao incidente. Assim, chegaram à margem do Big Goose Creek. Kevin gravou o relato de Colby sobre os eventos fatais daquela noite. Segundo ele, Krista tentou sair do carro quando este ficou preso no acostamento. Ele a alcançou no rio. Durante o interrogatório, ele mostrou aos investigadores o local exato do crime. Segundo o depoimento de Tom, ele arrastou Krista para a água e a segurou lá até que ela silenciasse. Muitos acreditavam que um processo judicial poderia ser evitado. Havia uma confissão gravada de várias horas de Tommy Kolb. No entanto, isso era tudo que a investigação tinha à disposição. Os investigadores sabiam. Sem provas materiais, uma confissão sozinha não tem peso. Matt Riddle, o promotor principal, tinha que confirmar cada palavra do depoimento de Kolb. Sua tarefa era eliminar todas as possíveis dúvidas. Todo promotor tenta provar que há apenas uma explicação para o ocorrido: o envolvimento do acusado. Matt Riddle estava ciente de que mesmo uma confissão gravada não garante uma condenação. Tom Kolb retratou seu depoimento e alegou que só confessou para acabar com a pressão da polícia. Isso significava que o promotor distrital de Sheridan, Matt Riddle, teria um trabalho difícil pela frente no tribunal. Em fevereiro de 1995, começou o julgamento contra Tommy Kolb. Segundo as lembranças de Matt Riddle, o interrogatório cruzado do acusado foi particularmente notável. Ele decidiu testemunhar, um caso raro em tais processos. Normalmente, os acusados permanecem em silêncio em tais processos. Mas este caso era especial. Matt Riddle começou a interrogar Tommy, com um objetivo específico para os jurados. Kolb conhecia detalhes do incidente que não haviam aparecido na imprensa. Na opinião dos investigadores, certos detalhes só poderiam ser conhecidos por alguém envolvido no caso. Matt Riddle decidiu aproveitar este momento. Ele viu a oportunidade de pegar Kolb pela palavra. O promotor se voltou para ele e sugeriu falar sobre a cerca. Os presentes na sala pensaram que seria sobre a barreira em que Krista havia batido durante sua tentativa de fuga. Mas Tom cometeu um erro grave. Ele começou a falar sobre uma cerca completamente diferente que estava relacionada ao caso. Tommy alegou que tais cercas estavam na frente de cada edifício. Quando Matt pediu esclarecimentos sobre do que exatamente se tratava, o acusado mencionou a cerca em frente ao apartamento dela. Ele falou da casa de Krista, onde tudo começou. Com suas palavras, Tom involuntariamente revelou sua presença na cena do crime e assim prejudicou seriamente sua própria defesa. Ele confirmou que esteve com Krista naquela noite, sem perceber que estava revelando informações que só poderiam ser conhecidas por alguém envolvido em seu desaparecimento. Durante o interrogatório, ficou claro para Matt Riddle que ele havia pegado o suspeito em um detalhe importante. Ele estava ciente de que as palavras acabadas de falar exigiam atenção especial. Após longas deliberações, os jurados deram seu veredicto. Tommy Kolb foi considerado culpado de estar envolvido no desaparecimento de Krista Solani. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. É notável que a prisão só ocorreu 1 ano após o incidente. Mais 12 meses os investigadores esperaram pelo início do processo judicial. No final,
A família Solani recebeu a única coisa que o sistema judicial poderia oferecer a eles. Após a conclusão das audiências, Matt Riddle compartilhou seus sentimentos. Ele sentiu verdadeiro alívio, pois havia cumprido sua promessa a Mira Solani. Ele conseguiu encerrar o caso e garantir uma punição justa para a pessoa que havia destruído sua família.